Gente, e para esse dia não existe dica melhor do que Eduardo Bueno. Ó, a viagem do descobrimento, entre na caravela de Cabral, circule por entre soldados e marujos, pilotos árabes, astrólogos judeus, intérpretes hindus e nobres lusitanos. Descubra o que comiam e quanto ganhavam esses homens. Viaje com eles por mares tempestuosos e calmarias enervantes. Saiba que forças políticas e econômicas moviam a esquadra que chegou ao Brasil, mergulhando no mundo da escola de Sagres e do infante Dom Henrique, um herdeiro dos cavaleiros templários. A viagem do descobrimento. Primeiro volume da coleção Terra Brasilis busca o relato da nossa história como uma grande aventura em que homens precisaram vencer seus limites na busca de um mundo novo, de um novo mundo. No segundo livro da série, Náufragos, Traficantes e Degredados, você vai entender as histórias por trás da história das primeiras expedições ao Brasil. Então, nós temos esse. Agora, nós temos os náufragos, traficantes e degredados, as primeiras expedições ao Brasil. São personagens impressionantes da nossa história. Os náufragos, traficantes e degredados que chegaram ao Brasil logo depois da descoberta do país, em 1500. Foi uma saga de incríveis aventuras, até agora pouco conhecidas, o que aumenta o fascínio em torno do período mais nebuloso da história da conquista do país. Através de uma pesquisa minuciosa e profunda, este livro procura reconstituir a trajetória pessoal destes homens, os primeiros brasileiros, mostrando como conseguiram se aliar aos índios e conquistar extraordinário poder político, intermediando o comércio com as potências europeias. Náufragos, traficantes e degredados conta a história das décadas esquecidas do país de 1500 a 1531, através dessas figuras misteriosas que se tornaram fundamentais na colonização do Brasil. Então, gente, é muita coisa boa na história. E a Eduardo Bueno traz ainda a coroa, a cruz e a espada, lei, ordem e corrupção no Brasil colônia. E aí é tudo de história do Brasil hoje, gente, olha. Em A Coroa, a Cruz e a Espada, o 4º volume da coleção Terra Brasilis, o escritor Eduardo Bueno traça um panorama impressionante dos primórdios da América a portuguesa. Nos primórdios da América Portuguesa, com o texto cativante que conquistou a imaginação de 500 mil de leitores. Bueno resgata a história da criação do governo geral, descreve a construção da cidade de Salvador e a fundação de São Paulo, terminando sua narrativa com a terrível morte do bispo Sardinha, devorado pelos indígenas na nação Caeté, em uma praia deserta da Paraíba. Ao mergulhar no cotidiano de uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo desrespeito às leis, pelo uso do aparelho do Estado para a obtenção de benefícios pessoais, pelo clientelismo, pelo nepotismo, pela corrupção generalizada, o leitor poderá encontrar nas páginas de A Coroa, a Cruz e a Espada a origem de algumas mazelas que quase 150 anos depois ainda minam o desenvolvimento do Brasil. Então, gente, já vem lá das origens, né? Então, não dispenso comentários. E o outro livro também, muito indicado, um historiador pop. Continuo com ele, Eduardo Bueno, Brasil, uma História. Gente, esse livro, vocês precisam ler. Ele é maravilhoso, mas desde já aproveita, dá o joinha, compartilha essas dicas de leitura sobre história do Brasil,
Porque aí depois você não fica contando a história que eu ouvi dizer, você mesmo leu e entendeu a história como aconteceu desde o início. Então, dá um joinha, compartilha, comenta o que você achou das dicas. Então, esse aqui, gente, o Eduardo Bueno, ele é um historiador pop, né? Com mais de 500 mil de exemplares vendidos. Eduardo Bueno é tido pela crítica e por seus leitores como o autor que libertou a história do Brasil dos bancos escolares. Está de volta às livrarias com esta edição revista e ampliada de Brasil. Uma história, o livro no qual, com seu texto ágil, dinâmico e mordaz, ele narra em minúcias mais de 500 anos da trajetória da nação. Autor, best-seller, que já recebeu os principais prêmios literários e culturais do país. Bueno tem sido aclamado por algumas das maiores cabeças pensantes do Brasil e do exterior. Brasil, uma história é um livro muito bom. Sua leitura captura a imaginação do leitor. Kenneth Maxwell, historiador inglês e consagrado brasilianista. Olha, gente, o que o Walter Salles fala. Ele é cineasta. Tornei-me um pouco menos ignorante em relação à história do Brasil, graças aos livros de Bueno. Viajei bastante com ele. Olha o que o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ex-presidente do Brasil, fala. Uma das artes mais difíceis é de escrever bem, de modo claro e sintético, mantendo-se fiel aos acontecimentos, pois é isso que Eduardo Bueno consegue em uma síntese de séculos de nossa história. Não há melhor introdução para um público não especializado que queira ter uma noção da história do Brasil. Então, gente, olha só o que Joaquim Romero Magalhães, emérito historiador português, fala sobre o Bueno. Milhares de leitores descobriram o Brasil lendo Eduardo Bueno. Tarso Genro é advogado e ministro da Justiça do governo Lula. Olha o que ele falou. A obra de Eduardo Bueno é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Fernanda Torres, atriz. O Brasil estava precisando de livros de história, gostosos de ler. Achei fascinante. E Max Justo Guedes, contra-almirante historiador. Olha o que ele fala sobre o Bueno. Eduardo Bueno é o Capistrano de Abel do nosso tempo. A diferença é que os livros dele são lidos por centenas de milhares de leitores. O Fernando Gabeira, ele fala, Eduardo Bueno descobriu o Brasil e não foi comido pelos índios. Do autógrafo dado por Eric Hobsbawm a Eduardo Bueno, de um historiador para outro. Perfeito, gente. Eduardo Bueno, ele é tudo de bom. Olha, um novo olhar sobre o Brasil. A história do Brasil, a história não é uma sucessão de nomes solenes e datas vazias. A história é um fluxo contínuo e dinâmico que, além de indagações metafísicas, ajudam a responder a questões básicas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O autor deste livro acredita que a história não pode ser aprisionada dentro das salas de aula, como se fosse mera disciplina escolar. Afinal, a história pulsa, viva, dentro e fora dos colégios, nas esquinas, nas praças e nas prisões, nos shoppings e nas favelas, nos estádios e nas estradas, nos condomínios fechados e nas veias abertas de noções que ainda sangram. É esse tipo de história que o leitor encontrará nos livros de Eduardo Bueno.
O escritor foi capaz de transformar o período colonial brasileiro em assunto de rodas de bar, conversas familiares, programas de TV e revistas especializadas. Brasil, uma história foi sua primeira obra e a mais completa também, publicada inicialmente na forma de fascículos colecionáveis pelos jornais Folha de São Paulo, Zero Hora e Extra. O livro chegou às livrarias em 2001. Retorna agora em versão compacta, em pequenos cortes, mas textos atualizados até a posse de Dilma Rousseff e a punição dos réus do mensalão. Trata-se de uma obra que abrange os 5 séculos de uma nação ainda em construção e que luta para não se tornar um permanente país do futuro, para o qual o futuro nunca chega de fato. Conforme o velho chavão, nem por isso menos verdadeiro. Povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Se você se inclui entre os brasileiros que não pretendem continuar revivendo a mesma história dos últimos 5 séculos, eis o livro que vai lhe ajudar a se sentir mais preparado para tentar mudar o Brasil e, quem sabe, escrever uma nova história. Então, gente, o Eduardo Bueno, ele é escritor, tradutor, jornalista e editor. Escreveu mais de 30 livros, a maioria deles sobre a história do Brasil. Autor da coleção Terra Brasilis, cujos 4 primeiros volumes, A Viagem do Descobrimento, Náufrago, Traficantes Degredados, Capitães do Brasil e A Coroa, a Cruz e a Espada. Venderam mais de 500 mil de exemplares. Bueno se tornou o primeiro autor brasileiro a possuir simultaneamente 4 livros no topo da lista mais vendidos dos principais jornais e revistas do país. Sua obra despertou um interesse sem precedentes pela história do Brasil, gerando o surgimento de revistas especializadas, debates públicos, dissertações de mestrados e programas de televisão, além de levar os livros sobre o tema a ocupar lugar de destaques nas livrarias. Eduardo Bueno também traduziu mais de 20 livros, entre eles o clássico On the Road, Pé na Estrada, obra que resultou no desembarque da literatura beat no Brasil. Foi colaborador de alguns das principais editoras brasileiras, responsável pela publicação de mais de 200 títulos, muitos deles inéditos em português. Como jornalista, trabalhou nos mais importantes órgãos de imprensa do país, dentre eles os jornais Zero Hora, de Porto Alegre, e o Estado de São Paulo. Recentemente apresentou com Pedro Bial o quadro É Muita História, levado ao ar pelo programa Fantástico da TV Globo. Atualmente é o apresentador do canal The History Channel. Então, gente, Eduardo Bueno, tudo de bom. É uma super dica para vocês. Temos muitos livros dele, temos muitas dicas boas. Tá? Esse aqui é bem no início da história, como tudo começou. E aqui você vê que está atualizado até a Dilma, mensalão. Então, passa aqui, Biblioteca Engenho e Conhecimento, Guaíra, São Paulo, e pega o seu livro. Venha fazer parte dessa história, transformar a sua história, não deixar que a história se repita como foi uma vez, né? Bem antes de estarmos aqui. Então, dá seu joinha, não esquece, Biblioteca Engenho do Conhecimento.